Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler verso 1 ao verso 13. Irmãos, poucos nós pregamos sobre a volta de Jesus. Talvez a gente nem prega, justamente porque a gente nem está esperando isso. A verdade é essa. Irmãos, Deus está separando um grupo de pessoas. Eu sempre tenho falado aqui. O propósito número 1 de Deus é separar um grupo de pessoas que transmitam a sua imagem. E essas pessoas vão morar com Ele na eternidade. Amém, irmãos? Deus está separando. Eu não sei se você está incluído nessa separação. Deus queria que sim. Mas Ele está fazendo isso. Ele está separando. E aí, irmãos, aqueles que cumprirem a vontade de Deus, aqueles que fazerem o que a Bíblia nos ensina, com certeza vai morar neste lugar que Deus está preparando. Ok? Então é preciso você ter noção daquilo que você é e daquilo que Deus te fez ou colocou você nesses dias, nesse tempo. Amém? Então preste atenção, queridos. Os tempos da volta de Jesus estão se aproximando muito mais rápido do que eu e você imaginamos. Está muito mais rápido. É só você ficar prestando atenção nas coisas que estão acontecendo e você vai... Então é esse povo que Deus está separando para morar com Ele na eternidade. Amém, irmãos? Mateus capítulo 25, de 1 a 13, vai dizer assim. Bernardo, coloca para mim na linguagem de hoje aí, para mim, fazendo um favor. Vamos ler na linguagem de hoje, irmãos. Jesus, ele contou uma parábola de 10 mulheres, 10 virgens. Significa uma parábola para a igreja de Cristo. Significa que dentro dessas 10 virgens, existia 5 prudentes, 5 à espera, e 5 não estavam nem aí. Preocupadas com as coisas do mundo, com as coisas desse tempo. Então elas não estavam muito perceptivas a essa volta, elas não estavam muito esperando essa volta. Parece com alguém, irmãos? É muito sério que a palavra quer nos ensinar hoje à noite, queridos. Nós precisamos estar esperando essa volta o tempo todo. É como se nós acordássemos todo dia pela manhã e falar, hoje ele vai voltar. E você ficar atento o tempo todo para essa volta. Porque se ele achar, irmãos, a minha e a tua vida despercebida, nós vamos ficar, irmãos. E a Bíblia diz que haverá choro de ranger o dente. Você imagina um choro de ranger dente, irmãos? Já viu isso? Coisa muito séria. Jesus disse, naquele dia, o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízos e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízos pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, e as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono, à meia-noite se ouviu este grito, o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram, acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras, dê-me um pouco do óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças, sem juízo, saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. E as 5 moças que estavam com as lamparinas prontas, entraram com ele para a festa do casamento. E a porta... Percebeu isso aqui, irmãos? Onde vocês já ouviram essa palavra, a porta foi trancada? Na Bíblia. A arca. Lembra? As pessoas não acreditavam. Não, isso nunca aconteceu. Como é que vai acontecer isso? Naqueles dias, irmãos, nunca havia chovido na terra. De cima, não.
A chuva era fumegava de baixo para cima. Então as pessoas não acreditavam que poderia vir chuva do alto. Então naquele dia Moisés pregou 120 anos e falando do amor de Deus e aquelas coisas todas, falando de arrependimento, dizendo vai cair uma chuva, uma grande chuva, Deus não está contente com a vida que vocês estão levando, então Deus vai destruir mesmo essa nação, mas eles não acreditaram. E a Bíblia diz que um dia Noé entrou para a arca junto com seus filhos, e aqueles animais que Deus escolheu, e a porta foi trancada. O anjo trancou a porta. Eu fico imaginando o coração de Noé ali naqueles dias, irmãos. Muitas pessoas morrendo ali, aquela coisa toda, mas Noé não podia fazer nada, porque o anjo trancou a porta. Não tinha como ele abrir a porta. Quando eu falo da volta de Jesus, irmãos, Jesus vem de cima também. A Bíblia diz que ele vai vir sobre a nuvem com poder e glória. Talvez você não consegue nem imaginar isso, você fala, ah, pastor, isso é doido, isso é loucura de crente. Mas a Bíblia afirma, irmãos, que Jesus vai voltar para buscar os seus. E feliz daquele que se achar mesmo pronto para esse dia, para esse casamento. A Bíblia diz que vai ter uma grande festa. E Deus está convidando muitas pessoas para essa festa. É uma bodas, irmãos, de casamento. E Ele está convidando, todos os dias Ele faz um convite especial para mim e para você. Acerta a tua vida para você vir para essa festa. Ei, venha para cá. Venha para essa festa, nós vamos fazer uma festa, vai ser uma grande festa, já está tudo pronto, o cordeiro já foi imolado, a mesa está pronta, só falta você chegar, só falta você atender esse convite. Venha do jeito que você está, não precisa tentar mudar nada na tua vida não, porque Ele é que quer fazer isso, mas Ele está te convidando, vem para essa festa. Deus está fazendo isso todos os dias, irmãos. E Ele não vai parar através da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque está chegando o tempo dessa festa acontecer. Está chegando o tempo. Agora veja, irmãos. Eu queria ler outro texto para você. E aí, se o Bernardo quiser colocar aí para mim, pode colocar, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Existe uma promessa da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, conforme está escrito. Aqui em Tessalonicenses, Paulo está escrevendo, olha, tem uma promessa que Deus vem buscar a tua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. E a igreja, irmãos, é todas aquelas pessoas que transmitem a imagem de Cristo Jesus, porque foram gerados para isso, para transmitir essa imagem. O que significa essa imagem? Significa as ações e reações de Cristo Jesus. Nós precisamos andar no meio das pessoas que ainda não conhecem a Cristo, como Cristo Jesus. É assim que nós devemos andar. Então nós temos que ser parecido com Ele. É isso que as pessoas querem ver na gente. O tempo todo, se nós somos parecidos com aquilo que a Bíblia diz de Cristo. Se nós não estamos vivendo dessa forma, irmãos, tem alguma coisa errada. E nós ofuscamos as pessoas, e as pessoas começam a procurar essa imagem em mim e em você, e elas não conseguem ver isso. E aí elas não vão vir até Cristo. Elas não vão ser atraídas até Cristo. Da mesma forma, irmãos, como Jesus viveu no dia entre os homens, Jesus quando andava, irmãos, a Bíblia diz que multidões andavam atrás de Jesus. Por que andavam atrás de Jesus, irmãos? Porque ele transmitia a imagem do Pai, irmãos. Era isso que ele atraía pessoas. Ele era diferenciado. Ele amava as pessoas, ele não condenava as pessoas. Naqueles dias a religião condenava as pessoas. Ninguém gosta, irmão, de ser condenado. Ninguém gosta de ser chamado a atenção pela forma de vestir, pela forma de andar. Ninguém gosta disso. Começa a ter relacionamento com as pessoas e começa a rotular as pessoas para você ver se elas não vão sair de perto de você. Elas não querem andar com você. Jesus amava as pessoas do jeito que elas eram. Mas quando encontrava com Ele, irmãos, aquelas pessoas iam mudando gradativamente a sua forma de ser, de falar, de agir. É assim que acontece na minha e na tua vida, irmãos. Quem dera se nós aceitarmos a Cristo e a mudança fosse assim, ó, num piscar de olhos. Não é assim. Leva a vida inteira. E tem gente que é dura de coração mesmo, ele não muda de jeito nenhum e nem quer mudança. E Deus vai insistindo, trabalhando o tempo todo. Ei, meu filho, deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar. Mas ele insiste, não, quem conduz ainda sou eu. E aí, irmãos,
quando você ainda está no controle da tua vida, dificilmente vai ter mudança. Você vai ser um crente natural o tempo inteiro, pensando que vai para o céu. O problema todo é esse, irmãos. Que a gente acha que nós somos bonzinhos, nós vamos para o céu. Deus é justiça, queridos. Deus não trata assim a nossa vida. Não tem jeito dele tratar assim. Nós só vamos para o céu, irmãos, se eu e você cumprirmos o que a Bíblia nos diz. Hoje eu falei uma coisa muito interessante lá na sala dos novos crentes. Eu falei com eles sobre a questão de, as pessoas estão pensando, eu preocupado em ganhar as coisas, ter as coisas. Presta atenção numa coisa aqui, irmãos. Isso aqui é muito sério, tá? Deus, ele só se compromete com quem se compromete com ele, tá, irmãos? Não vem dizer que só porque você vem na igreja aqui, as bênçãos do teu Senhor estão sobre a sua vida. Não é verdade isso não, tá? Isso não é verdade. Só as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida quando você está fazendo a obra. A obra. Você está o tempo todo exclusivamente dedicado a Deus. Quando você está exclusivamente dedicado a Deus, a Bíblia diz que a bênção corre atrás de você. Amém, irmãos? Você não precisa sair correndo atrás de bênção. Por isso que ele fala em Mateus 6,33. Por que você anda ansioso? Por que vocês estão preocupados com isso? Nem Salomão, com a sua sabedoria, com a sua posição, não se vestiu como um lírio desse aqui, ó. Deus fazendo isso. E ele fala assim, buscar em primeiro o quê? E depois? Quem que vai acrescentar? É Ele. Mas ele fala, busque primeiro o reino. E depois eu vou acrescentar o que você precisa. Deus conhece, irmãos, a necessidade que você tem, amém? Ele conhece, irmãos, e Ele quer suprir isso. Deus, Ele quer satisfazer o desejo que tem no nosso coração, mas nós precisamos estar na obra dEle. Se você está fazendo a obra de Deus, o desejo que tem no teu coração, é em nome de Jesus, presta atenção no que eu vou dizer aqui, vai acontecer, vai se realizar, amém? Mas é preciso estar fazendo a obra. Deus é justiça, irmãos, não confunda o amor de Deus. Não, pastor, eu sou tão bonzinho, tem vezes que eu tiro até a roupa do corpo para dar para os outros. Pode dar, irmão, você vai ficar pelado, vai, mas você não vai para a eternidade por causa disso. Não é assim, irmãos. Nós só vamos, irmãos, para a eternidade se nós cumprirmos o propósito de Deus aqui nessa terra. Fora disso, tem muita gente enganada. Lembra dessas 5 moças que nós falamos aqui? Eram virgens, estavam dentro de uma comunidade chamada igreja, mas eram desajuizadas. Elas não estavam nem aí para a volta de Jesus. Elas não estavam nem aí para a obra de Cristo. As outras tinham óleo até sobrando. Sabe o que significa o óleo na Bíblia, irmãos? A presença do Espírito Santo de Deus. Sabe o que significa essas 5 virgens que tinham a presença do óleo, tinham a presença do Espírito Santo de Deus? Elas estavam fazendo a obra de Deus, porque se faz a obra com a presença do Espírito Santo de Deus. Ninguém faz a obra naturalmente, irmãos. E aquelas outras mulheres, as 5 mulheres que a Bíblia vai dizer que elas são desajuizadas, elas não estavam nem aí, provavelmente elas não estavam nem preocupadas com almas, nem preocupadas com vidas, e nem preocupadas em fazer a obra de Deus. Por isso que elas não tinham azeite. Por isso que elas não tinham óleo. Irmãos, presta atenção aqui. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você está envolvido na obra de Deus, mais cheio do Espírito Santo você fica. Pode ter certeza do que eu estou falando, irmãos. Tem gente, irmãos, você chega perto dele, você sente a presença real do poder de Deus sobre a sua vida. Mas tem pessoas que você chega perto dele, você sente ele naturalmente, você não sente nada, porque ele não tem nada para te dar, ele não tem nada para te passar. Entendeu isso aqui, irmãos? Por isso que nós precisamos estar atentos a esse encontro, irmãos. Vamos ver o texto, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram,
para que não fique triste como que ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus os levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Amém, irmãos? Tem um monte de gente, tá, irmãos, que já morreram crendo em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eles vão ressuscitar primeiro e eles vão morar com o Pai. Eles só estão aguardando a trombeta tocar. Quando a trombeta tocar, eles ressuscitarão em nome de Jesus e vão morar com o Papai. Agora veja, de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Os que já morreram vão primeiro, depois nós vamos. Porque haverá um grito de comando e a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas... Olha que bacana isso aqui, irmãos. Nas nuvens. Olha o nosso encontro com Deus. Nós estamos vivos aqui e tudo acontecendo. De repente você vai ser elevado até as nuvens para encontrar com o Senhor. Você já pensou o que é isso, irmãos? Talvez você olhe, pastor, isso é doido, pastor, isso é loucura, não existe esse negócio não. Mas é o que a Bíblia relata, irmãos. Assim, naqueles dias, como a chuva não havia caído do céu, também as pessoas achavam, Noé está doido, ó, ele está louco. Nunca aconteceu isso, por que agora vai acontecer? Mas vai acontecer no nome de Jesus. Junto com ele, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para... E assim ficaremos para... Portanto, presta atenção aqui no finalzinho aqui. Animem uns aos outros com essa palavra. Sabe o que significa aqui, irmãos? Chega para o teu irmão que está do teu lado e fala assim, olha, prepare, Jesus está voltando. É isso que significa, irmãos. Prepara. Prepara, Jesus está voltando, meu irmão. Anima ele. Fala, nós vamos morar juntos na eternidade. Nós estaremos lá pela glória de Deus. É assim que a gente tem que viver, irmãos, pensando o tempo todo nesse arrebatamento. Nós vivemos para isso, irmãos, para o arrebatamento. Ou você está gostando desse mundo aqui? Como é que é? Hã? Eu estou doido para mim, ó, fazer igual na gíria do outro, vazar fora. É, irmãos, é vazar mesmo, hein? Paulo diz assim, olha, Filipenses capítulo 1, se eu não me engano, ele fala assim, que o morrer é lucro. Por que Paulo fala isso? E ele estava doido para encontrar com Jesus. Quem tem vontade de ver Jesus aí, irmãos? É só morrendo, tá, irmão? Não tem outro jeito, não. Morrendo, nós vamos para lá, né? Irmãos, presta atenção numa coisa aqui. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, das virgens, em Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Jesus, ele conta essa parábola com o título, a parábola das 10 virgens. E as virgens, elas representam a igreja e Jesus representa o noivo. Então vai ter um encontro nos ares da igreja com o noivo. É um casamento, irmãos. Vai ter um casamento. Por isso que se chama-se para bodas. Porque é um casamento. A igreja, nós vamos casar com o Senhor. Eu como igreja, você como igreja, nós vamos casar com o Senhor, que é o nosso Senhor, né? Esse Salvador Jesus Cristo. Então, para um casamento, irmãos, vamos pensar aqui, como é que você se preparou? Vamos pensar aí as mulheres, como é que vocês se prepararam para o casamento? Vocês lembram aí, irmãos? Eu gosto de fazer casamento, irmãos, porque a noiva atrasa, mas ela atrasa para criar um clima, tá? Aquilo ali, né? Tem uns homens aí que, ó, coitado do Fabrício, tadinho, ficou... Não, estava lá, né? Foi quem que ficou para trás aí, que demorou no carro? Foi eu, né? É eu que atrasei.
Não, aí não vale não, aí não. Rapaz, para sair com esses meninos lá em casa está complicado, e cada dia mais. Hein? Mas, geralmente, a noiva, ela fica o dia todo lá no salão lá da Rubiana. Cadê a Rubiana? Está aí? Fica o dia todo lá no salão, só se preparando. Né? Aquele dia, ela só pensa naquilo. Eu penso, irmãos, que nós deveríamos ser assim todos os dias, pensar nessa volta. Mesmo que a gente tenha os nossos afazeres, não impede de você pensar nessa volta. Porque o que você pensa é no Espírito. É o Espírito. É o tempo todo você está ligado com o Espírito, pensando na volta de Jesus, pensando como vai ser esse encontro, como é que vai ser esse encontro, o que a Bíblia descreve. E aí quando você está lendo a Bíblia, eu não sei se você faz isso, mas eu gosto muito de imaginar quando eu estou lendo a Bíblia. Eu fico imaginando a cena. Irmão, já pensou? Todo olho vai ver a igreja subindo. Eita glória! Todo olho, irmãos. A Bíblia diz que pessoas lá no Japão vão conseguir ver a nuvem Jesus sobre ela e a igreja encontrando com ele nos ares. Vai ser o maior acontecimento de toda a história da humanidade. Imagina. Para uns, irmãos, eu penso que vai ser um dia de muita alegria, muita felicidade. Mas e para aqueles, irmãos, que têm rejeitado a palavra do Senhor até os dias de hoje? Como vai ser esse dia? Já pensaram nisso, irmãos? Que loucura. Agora nós entendemos, não, agora eu creio, mas agora não tem mais jeito. Lembra quando eles bateram na porta de Noé? Ô Noé, agora eu entendi, Noé, que você estava falando, rapaz, vai estar chovendo mesmo, hein, Noé? Abre aí para nós, Noé, agora eu acredito. E aí? A porta trancada. Naquele dia vai ser mais ou menos assim, irmãos. As pessoas vão chegar procurando crente. Cadê a igreja? Vão lá na igreja do Rio Novo. Talvez tem gente lá. Chega aqui, os bancos tudo vazio, ninguém. Para a glória de Deus, nós já fomos arrebatados. E ele vai ficar procurando doido aí na rua. Gente, fala daquele homem para mim, como é que pode, como é que... E não tem mais jeito nenhum, irmãos. Aquele dia vai ser desesperador para alguns. Mas para outros, vai valer a pena ter aberto, ter renunciado os dias aqui nessa terra, ter se envolvido na obra, ter colocado seu coração na obra de Deus. Aquele dia vai ser recompensador demais, irmãos. Você não tem noção do que Deus tem preparado para nós nesse dia. Entendeu isso aqui? E você poder chegar perto dele e falar, valeu a pena, pai. Eu abri mão de tantas coisas na minha vida, de tantos prazeres que o mundo oferece, eu abri mão por causa da tua obra. E olha a minha recompensa aqui. Irmãos, é tremendo esse dia. É tremendo o que Deus está preparando para nós. E eu e você não podemos perder isso de vista em nenhum momento das nossas vidas. Veja, irmãos, que Jesus ele deixa bem claro, irmãos, nesse texto que nós lemos, que é 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. As prudentes tinham o que o noivo precisava para bodas, que era a presença do óleo do Espírito. Mas as demais estavam completamente alheios do que estava para acontecer. Irmãos, isso tem sido o retrato de muitas igrejas nos dias de hoje. E se nós olharmos nos dias apostólicos, você vai ver uma igreja em Apocalipse, que vai falar de uma igreja chamada Laodiceia. Você lembra dessa igreja? Jesus ele diz o que para ela em Apocalipse 3:20? Eis que estou. Significava que Jesus estava onde? Fora daquela igreja. Mas era uma igreja. Mas Jesus não era o centro daquela igreja. Jesus, irmãos, precisa ser o centro da sua vida. Você é a igreja. Isso aqui não é igreja, irmãos. Não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui é um prédio. Igreja é eu e você. Jesus precisa ser o centro da sua vida, o centro da sua vida como igreja. Por que você é a igreja? Porque em você tem a habitação do Espírito Santo de Deus. Deus ele mora dentro de você. E ele precisa que você agora abra o teu coração e ele vai mostrando para você o que não dá para viver com ele dentro de você e as coisas que tem dentro de você. Então o que ele vai fazer? Ele vai mostrando para você, meu filho, isso aqui eu não gosto em você.
E aí você vai dando a resposta, e aquilo vai sendo tratado, e aquilo vai sendo curado, e a sua alma vai sendo transformada. De glória em glória você vai conhecendo o papai, e cada vez mais você vai se aproximando dele, cada vez mais você vai entendendo o propósito dele sobre a sua vida, e agora os olhos seus estão abertos, e agora você começa a olhar a humanidade de uma forma diferente, com os próprios olhos de Cristo. É assim que funciona, irmãos. Você é a igreja do Senhor. Aonde você está, irmãos, tem a presença real do Senhor. A Bíblia diz que você já faz a diferença por ser essa igreja. Eu quero pensar, irmãos, sobre algumas características da igreja que espera. A virgem prudente, as virgens ajuizadas, aquelas que esperam o Senhor, aquelas que estão atentas ao Senhor. Primeira característica dessa igreja, sabe o que é, irmãos? É que elas põem Jesus no centro de todas as coisas. Sabe o que significa isso, irmãos? Ser dependente ao máximo de Jesus. Aqui está falando que eu preciso depender de Jesus. Em todas as coisas, tudo que você for fazer, consulte a Deus, converse com Ele, através de Cristo, fala com Ele, vai tomar decisões, peça direção a Ele, vai fazer viagens, peça orientação a Ele, tudo, irmãos. Aí talvez tem pessoas que dizem, pastor, mas nós incomodamos muito a Deus por tudo. Não, irmãos, Ele adora quando você faz isso, porque isso significa que você depende dEle. Triste é o homem, irmãos, e a própria Bíblia vai dizer, maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é ele. Mas bendito é aquele que confia no Senhor, que confia o tempo todo no Senhor, que coloca a sua vida diante do Senhor. Nós precisamos, irmãos, o tempo todo estar compartilhando a nossa vida com o Senhor. Ah, pastor, mas Deus conhece o meu coração. Muitos crentes falam isso. Irmãos, não é assim que funciona um relacionamento, irmãos. Relacionamento funciona, irmãos, quando nós abrimos o nosso coração uns para os outros. É assim que funciona o relacionamento. E com Deus não é diferente. Só vai funcionar se eu abrir o meu coração para Deus. Falar, pai, está doendo. Pai, eu estou sentindo isso. Pai, eu tenho vontade disso. Pai, eu não consigo controlar isso. Pai, tem algo que vem na minha mente, eu não consigo lidar com isso. É isso que você tem que fazer. E aí Deus, meu filho, pode ficar tranquilo. A minha graça te basta. E aí você vai entender essas coisas, você vai entender que essa graça é superior em tudo na sua vida. Irmãos, por Jesus no centro de todas as coisas significa o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, nós falamos aqui, portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida e o reino de Deus. O reino de Deus e aquilo que Deus quer. O que é que Deus quer, irmãos, de você e de mim? O que é que Ele quer? Que você cumpra a obra dEle, cumpra o propósito dEle. É isso que é reino, irmãos. E Ele está dizendo assim, ó, põe essas coisas em ordem, e Ele lhe dará todas as coisas que você necessita, tudo aquilo que você anda preocupado, tudo aquilo que você fica aí dias e dias com a cabeça doendo, tentando ganhar dinheiros e rios de dinheiro para comprar essas coisas. Deus vai falar, não se preocupa com isso não, faça a minha obra que eu te dou essas coisas. É isso que Ele faz, irmãos. E se Ele não der também, irmãos, glória a Deus. Para aquele que está na presença do Senhor, irmãos, não tem, o não de Deus é bênção para a vida dele. Eu tenho sonhos, você tem sonhos, mas talvez nem todos os sonhos nossos vão se realizar. Mas Deus disse, não, meu filho, larga isso para lá. E talvez o seu tempo e o meu é pouco também para nós realizarmos um sonho tão grande. Ele disse, não, você vai morrer amanhã, para que você vai realizar o quê? Vamos fazer o que tem que fazer hoje. Nós nem preocupamos com a morte, irmãos. Nós só lembramos da morte quando passa o carrinho funcionando aí, ele gritando, fala, atenção para a nota de falecimento. Aí você lembra, pai, morreu fulano. Você só lembra da morte nesse momento. Mas eu quero dizer para você, queridos, nós estamos sujeitos a morrer a qualquer momento. Nós devíamos o tempo todo estar atento a isso. E aí você pode pensar, peraí, mas e se eu morrer hoje? Eu cumpri o propósito de Deus? Eu tenho feito a obra de Deus? Ou eu só tenho frequentado a igreja? Ou frequentado esse prédio? Como é que tem sido a minha vida?
Irmão, você vai ficar fora. Hã? Não tem essa não, irmão, você vai ficar fora mesmo. Daquilo que Deus tem preparado aqui na palavra de Deus, Ele está dizendo, olha, se comprometa com a obra. Eu te chamei para você se comprometer com essa obra. Não se preocupe com outras coisas. Quando Jesus ele comissiona, irmãos, aquelas pessoas para que pudessem de 2 em 2 levar a palavra de Deus, Ele fala assim, não leve nada, pode deixar que eu vou cuidar de vocês. Amém, irmãos? E Ele cuida, irmãos. Ele, escorpião morder em você, escorpião que morre. Como é que pode isso? É o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, tem algo para se cumprir. Ele não vai abrir mão disso, irmãos. Tem um povo que está fazendo isso. E eu queria que você se encaixasse com esse povo, dizendo, Pai, eu também quero fazer a tua obra. Eu quero me dedicar e ter prioridade na tua obra. E as coisas, se vierem, o que vier para a minha vida é lucro. Começa a se preocupar, irmãos, com as coisas que tem que fazer de Deus. Começa a se preocupar com aquilo que Ele tem registrado sobre a palavra. Agora, irmãos, como é que a gente faz essas coisas? Como é que eu posso ter Jesus no centro de todas as coisas? Primeiro eu preciso depender da graça. Sabe o que significa depender da graça, irmão? Significa que eu não me sinto condenado. Mesmo que eu peco, eu erro, eu não me sinto condenado. Condenação parte do diabo, irmãos. Todas as pessoas que condenam umas às outras, procedência maligna no coração dessas pessoas. Nós não fomos criados para condenar ninguém. Nós somos criados para amar. Essa é a essência verdadeira do cristianismo, o amor. Nós estávamos condenados já. Sabia disso? Uma criança já nasce condenada, irmãos, a ir para o inferno. Pela Bíblia já nasce para ir para o inferno. Sabia disso? Quem garante, irmãos, que os nossos filhos vão para a eternidade? Quem garante isso? Hã? Ninguém, irmãos. É por isso que nós vamos apostar agora no encontro juvenil, irmãos. Porque os nossos filhos de 10 anos em diante precisam ter uma experiência com Deus. Eles precisam entregar o coraçãozinho para Deus, para selar a eternidade deles, porque eu não posso fazer isso pelos meus filhos. Eu só tenho que dar conta da minha vida. Isso é individual, irmãos, é pessoal. Aí você pensa, poxa, Adão e Eva erraram lá atrás, né? Toda a humanidade foi castigada, toda a humanidade foi condenada à morte. Então as nossas crianças vão crescendo, irmãos. E aí? Depois que ela tem o conhecimento, ela sabe o que é certo, o que é errado, no entendimento delas, já começa a pegar o caminho errado, irmãos. Pode ver que tudo de ruim elas começam a aprender com muita facilidade. Quanto bebês, não. Quanto bebês, Deus é que vai fazer esse julgamento. É Ele que julga essas coisas. Eu e você não temos capacidade disso. Mas quando as crianças começam a crescer e começam a entender, entre o certo e o errado, elas começam a absorver a maldade, elas vão mostrando o que é de verdade. E aí a gente vai vendo. Tem criança que é ruim mesmo, tá, irmãos? Já desde pequena ela começa a ser ruim. Por causa da maldade que está dentro. Por que um palavrão as crianças aprendem com muita facilidade? Tenta ensinar as coisas de Deus para uma criança. Ela não consegue aprender de jeito nenhum. Você fala um versículo aqui 30 vezes, não consegue. Você xinga uma vez ali, ela pegou. Significa? O mal, irmãos, está dentro. Nosso pendor é sempre para esse lado mal. Automaticamente ele vem na nossa mente. Às vezes nós nem pensamos o mal, mas ele aparece na nossa mente. Não é verdade ou não é? Às vezes nós temos vontade até de matar um. Esposa, marido, ninguém fala nada, né? Todo mundo quietinho. Mas de vez em quando, vou torcer o pescoço desse homem quando estiver dormindo. Irmãos, o que passa na nossa mente são coisas ruins, irmãos. Isso significa, irmãos, que dentro de nós ainda tem essa natureza decaída. A maldade existe dentro de nós ainda. Ela precisa, todos os dias nós precisamos matar esse desejo ruim da carne. Ok? Depender da graça, a Bíblia diz assim, olha, esperar inteiramente na graça que há de ser revelada. Qual é a graça que vai ser revelada? Cristo Jesus, queridos.
Ele vai se revelar completamente para nós, irmãos. E eu preciso esperar por isso. Entendeu? Preciso o tempo todo estar esperando por isso. Eu preciso também crescer na graça. Antes crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Jesus, 2 Pedro 3,18. Eu também preciso ser fortificado na graça. Tu, pois, filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se apegue, tenha a força da graça. A graça não tem condenação. A graça é amor ao extremo. E quando você sabe que você é amado, irmãos, fica muito mais fácil de você caminhar por esse mundo. Sabia disso? Tem muitas pessoas, irmãos, que elas têm dúvida ainda do amor de Deus sobre as suas vidas. Por isso que elas são derrotadas, amarguradas, tristes, depressivas. Elas não conseguem entender esse amor sobre as suas vidas. O amor de Deus é grande demais, irmão. A gente já fez por nós. Amém? Por isso que Deus fala para Paulo assim, Paulo, a minha graça te basta. Paulo estava sofrendo com a tristeza no coração, quase entrando em depressão. E ele, Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que ele diz ali? Eu te amo, Paulo. Eu não te condeno, eu te amo. Por mais que a gente faz coisas erradas, irmãos, a gente acha que Deus é aquele velhinho com cajado na mão. Errei aqui, tum! Agora você vai ver, agora eu vou te castigar. Deus não é assim não, irmãos. Isso eles pintaram esse quadro para nós quando nós éramos pequenos. Mas Deus não é isso não, tá? Deus é extremamente amor. O que faz com que a gente sofra são as consequências dos erros que nós cometemos. É claro que vai acontecer algo errado. Se você fizer algo errado, vai acontecer algo sobre a tua vida. Mas não é Deus que faz isso. É você mesmo que procura essas coisas. Agora anda, irmãos, segundo a vontade de Deus, que você vai ver o amor de Deus sendo distribuído sobre a sua vida todos os dias. Anda. Você vai ver o quanto Ele te ama, irmãos. Você vai começar a perceber os livramentos que são causados por causa de você. Você vai perceber a mão dEle te guiando o tempo todo. Você vai perceber, você vai ver Ele, enquanto você estiver andando, você vai ver Ele perto, totalmente perto de você o tempo todo, nas suas ações, na sua forma de ser. Aí você vai ver que amor é esse. Que amor, que bacana é andar com Cristo, irmãos. Segundo, queridos, característica da igreja que espera, ela pratica os ensinos de Jesus. Não adianta nada, irmão, ser ouvintes da palavra de Deus, mas não ser praticantes da palavra de Deus. Não adianta nada, você ter ela na mente, conhecer versículos e após versículos, até música. Nós cantamos músicas aqui, irmãos, que é só da boca para fora. Na hora do vamos ver mesmo, você nem lembra na música. Você nem lembra daquilo que você cantou. Então significa que só foi de boca, não foi do Espírito. O Espírito, irmãos, está pronto. É como uma lâmpada, irmãos, que se acende. Está dentro de mim e de você. É Ele que nos ensina todas as coisas. Amém, irmãos? É o Espírito que nos ensina. Feliz daquele que é ensinado pelo Espírito, porque vai se tornar espiritual. Ele vai andar segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Não coisa da minha mente. A sua mente, irmãos, ela pondera. Às vezes você quer fazer algo, às vezes ela volta, às vezes ela... É assim que funciona a sua mente. Você não sabe se é Deus que está falando, você não sabe se é coisa da sua mente. Por quê? Você não tem intimidade com Ele, você nunca ouviu a voz dEle. Você não sabe nem como que Ele fala ao teu coração. E aí você não vai entender nada, você vai andar sem rumo, perdido. Perdido, é o crente natural. É aquele que tem Cristo dentro dele, mas está desativado. A carne é que funciona, o meu eu é que funciona. Entendeu? Então não tem mudança. Entra ano e sai ano. Ele faz uma avaliação da vida dele e você vê, não mudou nada, é o mesmo jeito. É a mesma coisa. Irmãos, feliz daquele que senta, nós estamos chegando ao final do ano. E você senta assim, sozinho, começa, poxa, esse ano foi bacana, eu cresci tanto. Nossa, quantas coisas eu aprendi. Mas tem gente que nem pensa nisso, irmãos. Para ele é normal, é tudo natural, entra ano, sai ano, é tudo normal, natural. As coisas é assim mesmo. Mas quando nós praticamos os ensinos do Senhor, irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos procurar conhecer as Escrituras.
Você tem que procurar conhecer a Deus, cara. E Deus só se revela através da Escritura. Irmão, se você não vai para a Escritura, você não conhece a Deus, você é mentiroso. É isso que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos, Mateus 22, 29. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Ele está dizendo: vocês estão tudo errado, vocês não conhecem a Escritura. Não conhece. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem um processo acontecendo na minha e na tua vida, irmãos, mas é a verdade que faz com que esse processo seja acionado. Todos os dias. Crê em Jesus, como diz as Escrituras, João 7,38, como diz as Escrituras Sagradas: rios de água viva vão jorrar do coração de que quem crê em mim. Ó, sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Jesus é a fonte de água viva, amém, irmãos? Primeiro eu bebo, amém, irmãos? Você já foi numa fonte só para ver os outros beber? Quem já fez isso? É loucura, não é, irmãos? Quando você chega numa fonte, a primeira coisa que você quer fazer é beber daquela água. Então, quando você bebe aquela água, significa que você está cheio. E de você vai sair um rio de água viva. Sabe o que significa isso, irmãos? Por onde esse rio passar, coisas grandes vão acontecer. É o jeito de falar, é o jeito de ser, o jeito de agir, é o jeito de você andar. Aonde você estiver, a presença, e no lugar onde você estiver, e tiver a tua presença, rios de água viva vão fluir sobre aquele lugar. Entendeu isso aqui, irmãos? Mas eu preciso estar cheio, eu preciso estar saciável, eu preciso ter bebido essa água. Mas se eu não bebo, irmãos, não tem como sair esse rio de mim. Não vai nunca sair esse rio de mim. Beber aqui, irmãos, significa praticar o que Jesus ensina. Amém, irmãos? É isso que a Bíblia está ensinando. Está dizendo para mim e para você. Se eu e você praticarmos o que Jesus nos ensina, você pode ter certeza que de mim e de você vai sair um rio que vai ser de águas vivas. Amém? Terceiro, a igreja que espera. A característica da igreja que espera: ela não para de anunciar a volta de Jesus. O tempo todo, queridos, nós temos que alertar uns aos outros da volta de Jesus. Ei, Jesus está voltando. Ei, Jesus está voltando. O tempo todo eu e você precisamos fazer isso. Anunciar, irmãos. Sabe por que nós temos que anunciar, irmãos? Porque toda alma que passa pela nossa vida, se você não disser para ela que Jesus vai voltar e que o caminho que ela está vivendo é um caminho longe daqueles que vão morar com Cristo, o dia que você comparecer diante do tribunal de Cristo, aquela alma Deus vai requerer de você. Tem uma carta de um jovem, e ele manda uma carta do inferno. Um jovem morreu muito cedo, né? Houve um acidente, ele faleceu e foi para o inferno. E lá do inferno ele manda uma carta para os amigos dele. E dentre esses amigos tinha alguém que frequentava uma igreja. E ele coloca na carta mesmo assim: poxa, rapaz, nunca você me avisou desse lugar, hein? Por que você fez isso comigo? Você devia ter me avisado desse lugar. Aqui eu estou sofrendo, eu estou em tormento todos os dias. A morte não existe. As pessoas que passam na nossa vida, nós temos avisado sobre esse lugar. Ou você acha que isso é ficção? Talvez você ache que isso é ficção, mas não é não, irmãos. Existe esse lugar e muitas pessoas estão indo para lá. Muitas pessoas. Muitas pessoas, irmãos, que não entregaram o coração para Jesus, eles estão indo para esse lugar, e a culpa é minha e sua, irmãos. A culpa não é do prefeito, não é do governador do estado, não é do presidente da república. Nós não temos nada a ver com esses caras, irmãos. A culpa é da igreja. Eu e você somos culpados dessas pessoas estarem indo para o inferno. Nós precisamos acordar como igreja do Senhor. Acordar.
e anunciar a volta de Cristo. Amém, irmãos? Outra característica, queridos, já estamos finalizando, da igreja que espera, é uma igreja que não se conforma com as coisas do mundo. Eu não posso entrar na forma do mundo, achar que tudo é normal, achar que tudo, nada disso, irmãos, eu não posso me conformar. Irmãos, está se avançando cada vez mais a homossexualidade, casamentos de homem com homem, mulher com mulher, está avançando cada vez mais, e eu e você não podemos nos conformar com isso. Isso é pecado, é abominação para Deus. Romanos capítulo 1, verso 24, Deus fala na palavra, irmãos, o que essas pessoas são, irmãos. Fala claramente, eles mudaram a ordem natural das coisas, mudaram tudo. Isso é abominação para Deus. Isso cheira mal para Deus. E eu não posso me conformar com isso. Talvez essa seja, irmãos, uma das formas da perseguição da igreja nesses dias no nosso país, chamado Brasil. Talvez seja essa forma, de que essas pessoas vão se levantar, irmãos. E elas vão querer mesmo, né? É claro que a gente não está falando aqui das pessoas em si, nós amamos essas pessoas, não amamos as práticas que essas pessoas cometem. É assim que nós temos que agir como igreja, assim como Cristo nos amou, nós precisamos amar essas pessoas e mostrar para elas que existe um caminho que tem cura, tem libertação, que é o poder da palavra de Deus. Mas nós estamos caminhando para isso aí, irmãos, caminhando para coisas ruins, irmãos, coisas tristes. E aí para Romanos vai dizer, capítulo 12, verso 1: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus. Ele está falando, se dedique a Deus de todo o coração de vocês. Culto, né? Sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Ele está dizendo, olha, servem a Deus, faça o serviço do Senhor e não se envolva com as coisas do mundo. Não entre na forma do mundo, não entre nas propostas do mundo. Sai fora dessas coisas. Ele diz aqui, olha, sacrifício vivo, ele está dizendo, eu preciso estar atento à obra do Senhor, ao seu serviço e agradável. Esta é a verdadeira adoração que você deve oferecer a Deus. Ele está dizendo que nessas atitudes nós adoramos a Deus. Amém, irmãos? Talvez você ache que adoração é só cantar aqui dentro. Não, irmãos, adoração é quando você faz a obra de Deus. Você está adorando a Deus, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Então você está adorando na prática ali, automaticamente. Você está entendendo? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus as transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Presta atenção aqui, irmãos. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Significa que se eu mudar, o mundo pode mudar em nome de Jesus. Entendeu isso aqui? Se a igreja tiver a mentalidade de Cristo, o mundo muda. Nós mudamos tudo à nossa volta, irmãos. É poderosa demais essa palavra. E a última aqui, irmãos, característica de uma igreja que espera, ela anuncia os atributos de Deus. O tempo todo você está falando do amor de Deus para as pessoas. Anunciar o amor de Deus revelado na pessoa de Cristo Jesus, sem esquecer que Deus também é justiça, e que um dia Deus trará a sua justiça sobre todos os homens. Deus vai julgar um por um. Não tem como escapar desse julgamento, irmãos. Eu não sei se você já foi no julgamento, mas eu queria dizer para você o seguinte: tem muitos advogados que mentem no julgamento, não é verdade? Muitos, para livrar o cara. Mas a consciência do cara sabe o que ele fez. Você sabe o que vai ser a nossa estadia ali diante de Deus? É que a nossa consciência vai nos acusar. Não vai ser advogado, não vai ser promotor de justiça, nada disso. A minha consciência vai me acusar daquilo que eu fiz e deixei de fazer.
Nós vamos passar vergonha diante de Deus. Não tem como escapar desse julgamento. Você pode até ensaiar algumas palavras que pode dizer naquela hora, mas na hora você não vai conseguir falar, porque tudo vai ser contra você. Irmãos, não tem coisa pior do que a mente, a nossa consciência nos acusar. Não tem coisa pior do que isso. Pessoas não dormem porque as suas mentes os acusam. Ninguém consegue descansar. Ninguém anda em lugar nenhum com a mente acusando de algo que ele fez. E lá naquele dia, Deus vai trazer à memória tudo que nós fizemos e deixamos de fazer. Tem se preocupado em conhecer a Jesus, você? Como é que tem sido a tua vida nesses dias? Você está esperando só por mais um ano, 2023, e que, né? Na virada do ano, bota uma roupa branca, quero paz. Pega umas florzinhas, joga aí no rio, tem alguns que fazem. Outros dão um pulo nas ondas. Feliz ano novo! Que tudo se realize, o ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É assim que as pessoas estão cantando. Mas nós não somos esse tipo de povo, irmãos. Que o ano que vai entrar, nós possamos pedir misericórdia ao nosso Deus. Você não sabe o que está para vir por aí, irmãos. Nem eu, nem você. E se nós como igreja não estivermos fortalecidos, sermos fortalecidos na palavra, naquilo que nós falamos aqui, nós vamos ser igual aquela casa que Jesus conta a parábola, a casa construída na areia. Você vai desmaiar, irmãos, por tanto de coisa ruim que está para acontecer no nosso meio, nas nossas terras. Preste atenção, irmãos. Você precisa estar atento e estar preocupado em conhecer a Jesus e o poder de Deus. Que tipo de água sai do interior, do seu interior, quando você abre a sua boca? Que tipo de água? Inunda as pessoas, contagia as pessoas. Você está pronto para subir para o arrebatamento? São perguntas que nós temos que fazer, irmãos. Não dá para fugir dessas perguntas, são questionamentos. Será que eu estou pronto? Na célula, às vezes a gente ouve, né? Alguns falam, pastor, Jesus voltar hoje, acho que eu não vou não, hein? Mas fala com a naturalidade, né? Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Você tem que ter certeza e convicção de que Jesus voltar hoje, nós vamos para a glória, para a eternidade com Ele. Amém, irmãos? Eu não sei qual é a tua visão, irmãos, em relação a isso. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, irmãos. Deus, Ele te chamou para nós congregarmos juntos aqui nesse lugar. É uma comunidade. Ok? Só que nessa comunidade, Deus tem nos dado uma visão para nós cumprirmos o que a Bíblia determina, para que se cumpra. O ID de Jesus. Nós estamos aqui para fazer isso. Amém, irmãos? E eu queria convidar você para fazer parte disso. Para de se preocupar com as coisas do mundo. Para de se preocupar com o que você vai comer amanhã, com o que você vai se vestir. Para com isso. Deixa Deus cuidar dessas coisas para você. Se preocupe com a obra de Deus. Invista toda a sua vida na obra de Deus. Começa a fazer isso. E eu quero ver se você não vai ter testemunho e dizer assim, pastor, agora que eu comecei a fazer a obra de Deus, tantas coisas que eu sonhava, está tudo acontecendo sobre a minha vida. Irmãos, nós somos chamados para isso, não tem outra finalidade. Você foi chamado para isso. Não tem outra finalidade. Que finalidade é essa?
Será que Deus não chamaria só para nós virmos aqui, sentar um pouquinho aqui, 1 hora, meia hora, 1h30 no máximo, e depois fôssemos embora para casa? Será que Deus não chamou para isso, irmãos? Eu não creio nessas coisas. Não creio de jeito nenhum. A morte de Jesus na cruz ali, irmãos, foi algo sobrenatural, foi algo impactante demais, irmãos. Não foi uma simples morte, como morreu fulano lá. Não, foi algo tremendo ali, porque eles não acharam defeito nenhum nele, nada. Entendeu isso aqui? Você já pensou um dia você for condenado por uma coisa que você não fez? Você vai lutar o tempo todo para dizer a verdade para as pessoas que você não fez aquilo. Como tem hoje pessoas em cadeia, irmãos, que nunca fizeram um crime, nunca cometeram, mas estão lá pagando. E estão doidos tentando tirar, e advogado comendo dinheiro, aquelas coisas. Imagine, Jesus não fala nada, Jesus vai para aquela cruz, ei! Eu vou porque eu amo você. Eu vou porque é o único meio de trazer você de volta para o meu Pai. Essa era a visão o tempo todo de Jesus, irmãos. O tempo todo. Nós precisamos, irmãos, estar atentos nesses dias. Talvez sejam os últimos dias da igreja nessa terra. Talvez seja os últimos dias da igreja de Jesus nessa terra.